Todos com a graça e a paz do Senhor Jesus, amém? Amém. Pode se assentar e fiquem à vontade. Quem tiver Bíblia, pegue, abra aí no livro de Números, capítulo 21. E quem não tiver, pode acompanhar também na TV. O nosso irmão Mateus vai estar colocando na TV. Livro de Números, capítulo 21. Amém, glória a Deus. Irmãos, nós vamos ler o texto no versículo 4 ou 9. Diz assim a palavra do Senhor. Então partiram do Monte Or, pelo caminho do Mar Vermelho, a rodear a terra de Edom. Porém, o povo se tornou impaciente no caminho. E o povo falou contra Deus e contra Moisés: Por que nos fizeste subir do Egito, para que morramos neste deserto, onde não há pão nem água? E a nossa alma tem fastio deste pão vil. Então o Senhor mandou entre o povo serpentes abrasadoras que mordiam o povo, e morreram muitos do povo de Israel. Veio o povo a Moisés e disse: Havemos pecado, porque temos falado contra o Senhor e contra ti. Ora ao Senhor que tire de nós as serpentes. Então Moisés orou pelo povo. E disse o Senhor a Moisés: Faze uma serpente abrasadora, põe-a sobre uma haste, e será que todo mordido que a mirar viverá. Fez Moisés uma serpente de bronze e a pôs sobre uma haste. Sendo alguém mordido por alguma serpente, se olhava para a de bronze, sarava. Amém? Amém. Só até aí. Esse é um texto que eu li aqui outro dia, rapidamente. Hoje o Senhor me deu uma palavra baseada nesse texto, né? Para nós que cremos no Senhor Jesus Cristo, né, é uma palavra que serve para nos fortalecer mais ainda, cada vez mais na palavra do Senhor. Para quem ainda não segue a Cristo, né, também pode ser muito beneficiada com esta passagem, a palavra de Deus. Então, irmãos, aqui nós vemos um povo que já estava há muito tempo, né, vagueando pelo deserto, rumo à terra prometida, né? E como nós lemos na Bíblia, vemos na história de Israel, não é fácil andar pelo deserto. Deserto é um lugar seco, é um lugar que não tem provisão de comida, é um lugar que não tem água, e sem se falar na quantidade de pessoas que estavam nesse deserto, né, rumo à terra prometida. No entanto, eles eram um povo que estavam sendo guiados por Deus, e Deus estava provendo tudo o que eles necessitavam. Eles precisavam comer, Deus provia. Deus mandava todos os dias maná do céu, né, para os alimentar. Eles precisavam de água, Deus tirava água até da rocha e dava água para eles beber, né? No entanto, o povo começou a se cansar, né, da caminhada. O primeiro versículo que a gente leu, o versículo 4, né, que eles estavam partindo do Monte Or, é porque eles, se o Mateus botar aqui no capítulo 20, no versículo 21, a Bíblia diz que lá atrás que eles pediram permissão a esse rei para passar pelas suas terras, né? Que era o rei de Edom. Só que o que acontece? Edom não deixou, ele se recusou a deixar passar Israel pelo seu país, né? Pelo que Israel se desviou dele. O rei Edom, eles eram, de certa forma, parentes do povo de Israel, porque Edom
era um povo que descendia de Esaú, que era irmão de Jacó. Só que ele ficou com medo de Israel atacar e tomar as terras dele e tudo. Então ele recusou a deixar o povo passar pelas suas terras. Então, ele tendo recusado, o que é que Israel fez? Eles partiram de volta lá, né, pelo caminho do Mar Vermelho e tiveram que rodear, né, diz Números 21:4. Eles tiveram que rodear a terra de Edom. Só que o povo se tornou o quê? Impaciente. O povo perdeu a paciência. E devido a isso, né, no verso 5 diz que eles começaram a falar contra Deus e contra Moisés, né? E o que é que eles estavam reclamando? Eles diziam: por que é que nos fizeste subir da terra do Egito? Para que morramos neste deserto, onde não há pão e nem água, e a nossa alma tem fastio deste pão vil, né? A primeira coisa que a gente vê aqui nesses dois versículos 4 e 5 é o pecado do povo. Pecado de quê? Da murmuração, reclamando. Como eu disse aqui na introdução, tudo que esse povo precisava, Deus provia para eles. Provia comida, provia água, e no entanto eles só reclamavam. E essa não é a primeira vez. Quando a gente lê o texto bíblico, nós vemos o povo reclamando por várias vezes. Reclamando de comida, reclamando que queriam comer carne, etc. Né? E Deus sempre paciente com eles. E aqui eles chamam o quê? O maná que vinha do céu todos os dias, eles chamam de pão vil. Em outra tradução vai dizer esse pão terrível, horrível, que diz na NVT. Né? E isso era o alimento que Deus dava para eles, todos os dias. Mas eles fizeram o que? Eles desprezaram a provisão de Deus, né? E o primeiro quadro que a gente vê aqui nesse texto, como eu já disse, é o pecado da murmuração, né? E isso leva o quê? Isso revela a ingratidão e incredulidade no coração do ser humano, né? Fazendo uma pequena aplicação aqui, irmãos, nós também somos assim, né? Quantas vezes nós não murmuramos também por algum motivo, né? Quantas vezes nós reclamamos contra Deus em meio às lutas, né? Se esquecendo de suas promessas. Quantas vezes nós, às vezes, desprezamos o pão da vida, que é Cristo Jesus, como diz João 6,35, Ele é o pão vivo que desceu do céu, né? E quando a gente faz isso, a gente busca o quê? A gente busca em outras coisas, não satisfazer a nossa alma, né? Murmurar é dizer a Deus: eu não estou satisfeito com o que o Senhor me deu. É basicamente isso que acontece, né? Mas alguém que não reclama, que espera em Deus, nas promessas de Deus, o certo seria a gente ser como o apóstolo Paulo, né? O apóstolo Paulo em Filipenses 4, 11 a 13, olha o que a palavra do Senhor diz, né? Paulo, que nós sabemos que ele escreveu algumas cartas da prisão, né? Preso, mas no entanto, olha as coisas que ele dizia, apesar de passar por tantas dificuldades na vida dele como cristão. Ele dizia assim, Filipenses 4:11: eu digo isto não por causa de pobreza, porque eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias eu já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. E ele fecha aqui dizendo no versículo 13: porque eu posso tudo, né? Eu posso tudo naquele que me fortalece. Amém. Né? Então aqui é alguém que acreditava nas promessas de Deus, na provisão de Deus, e confiava plenamente a sua vida a Deus, né? Em todas as situações de sua vida, né? E aqui uma pequena frase, né, para nós pensarmos, que é o seguinte, que o caminho árduo não é desculpa para incredulidade. E era isso que Israel estava sendo, incrédulos, né? Reclamando
de toda a bondade de Deus. Em segundo lugar, nós vamos ver o juízo de Deus, né? No versículo 6 de Números 21, diz o seguinte, né? Porque tem consequências, né? Nós sabemos que o pecado tem consequências. E o versículo 6 diz assim: então o Senhor mandou entre o povo serpentes abrasadoras que mordiam o povo, e morreram muitos do povo de Israel. Queridos, aqui o veneno ardente, né, representa a condenação que o pecado traz, né? E isso, o que? A morte se espalhou entre esse povo, né, entre os israelitas, que a palavra do Senhor diz assim, que o salário do pecado é o que? É a morte. Romanos 6, 23, parte A, né? E a palavra de Deus também diz o que? Quando a gente vai lendo, em alguns lugares, aqui eu posso citar 3, só citar mesmo, mas não vou nem ler o versículo, que Deus, ele jamais inocenta o culpado, né? Como está em Êxodo 34, 7, né? Em Naum capítulo 1, versículo 3, em Números 14, 18, nessas passagens nós vamos ver Deus falando que ele não inocenta o culpado, né? E o pecado é assim, irmãos, na nossa vida, né? Quando o pecado nos pica, ele envenena a nossa alma e nos conduz à morte. Ninguém brinca com serpentes venenosas sem pagar o preço. Da mesma forma, ninguém brinca com o pecado sem sofrer as consequências. Porque o pecado, ele sempre morre mais forte do que promete, né? Aparentemente é algo bom, mas as consequências são destrutivas. É só para destruir a alma do ser humano. Mas o juízo de Deus, nós percebemos também na Bíblia, né? No caso aqui dos israelitas também, não era apenas para destruir, era para despertar o povo, né? Ao arrependimento. E foi exatamente isso que aconteceu, né? Em terceiro lugar, nós vamos ver aqui a salvação provida por Deus, dos versículos 7 a 9. E diante da tragédia, o povo reconheceu o seu pecado, né? Reconheceu o seu pecado, perceberam que tinham pecado contra o Senhor, pecado contra Moisés, falando mal dele. E aqui nós vemos 3 passos para a salvação de Deus, né? No versículo 7 ao 9. Que é o que? Em primeiro lugar, o primeiro passo para a salvação é a confissão, é reconhecer, né? Veja aí o versículo 7. Por quê? Né? Porque o primeiro passo espiritual é reconhecer o pecado. Quem não reconhece que está doente nunca buscará o remédio, né? Então diz assim, versículo 7: veio o povo a Moisés e disse: havemos pecado, porque temos falado contra o Senhor e contra ti. Ora ao Senhor que tire de nós as serpentes. Então Moisés orou pelo povo, né? Então o primeiro passo é a confissão. É confissão. E só pode confessar quem realmente reconhece que tem pecados na sua vida, né? Que aquele que não reconhece isso são igual aquelas pessoas que estavam conversando com Jesus Cristo, né? Os fariseus lá, eles viam os pecadores, os publicanos, as prostitutas conversando com o Senhor Jesus ali ao redor dele, né? E eles ficavam assustados em meio àquilo, né? E o Senhor Jesus Cristo, aquele que dizia ser o Filho de Deus, está no meio daquelas pessoas. Aí o que é que Jesus respondeu para eles, né? Em Lucas 5:31 tem uma resposta interessante que Jesus dá para esses fariseus que não reconheciam que eram pecadores, né? E se achavam justos diante de Deus e dos homens. Jesus disse assim em Lucas 5:31: respondeu-lhes Jesus: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes.
Eu não vim chamar justos, e sim pecadores ao arrependimento. Né? Então, quem não se reconhece que é pecador não precisa, né, ser justificado pelo Senhor Jesus Cristo. Porém, um dia a pessoa terá que comparecer diante de Deus, né, e mostrar toda essa justiça que acha que tem diante dele. Porque o que a Bíblia diz é: todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Romanos 3, 23, né? Todos pecaram. Eu já cheguei a conversar com pessoas, né, que falam dos outros, mas nunca se reconhece assim. Irmãos, a gente lendo a palavra de Deus, nós sabemos que a morte é consequência de quê? Do pecado. A princípio, quando Deus criou o ser humano, era possível que ele vivesse para toda a eternidade. Porém, Deus falou: se você comer, Adão, dessa árvore, no dia que você comer, você vai morrer. E desde então, a morte entrou. Paulo diz isso em Romanos 5, 12, se não me engano, que pelo pecado, né, por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte. Assim, a morte passou a todos os homens. Sendo assim, para quem acha que não tem culpa alguma, aí eu pergunto: por que, por exemplo, bebês morrem que nunca fizeram nada, que nunca pecaram, nem sabem de nada? E por que crianças morrem? É porque a morte é consequência do pecado, né? Então, o primeiro passo para a salvação é reconhecer, né? Eu posso citar aqui algumas passagens rapidamente que ilustram isso. Uma é essa que a gente já leu, né, o versículo 7 de Números. A outra é o Salmo 51, versículo 3 e 4. O rei Davi, que pecou, ele cobiçou mulher casada, ele, para encobrir isso, acabou matando o marido da mulher, e encobriu tudo isso, né? Ele encobriu o seu pecado. Mas aí, quando ele foi desmascarado pelo profeta Natan, ele reconheceu o seu erro. E no Salmo 51, verso 13, ele diz: pois eu reconheço as minhas transgressões, e o meu pecado está sempre diante de mim. Verso 4: pequei contra ti somente, e fiz o que era mal perante os teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar, né? Reconhecer, irmãos. Primeiro passo para a salvação é reconhecer que é pecador, né? Se arrepender e confessar. Por que eu digo isso? Olha o que diz 1 João, Epístola 1 João, capítulo 1, versículo 9, diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça, né? Amém. E para confirmar tudo isso que eu estou falando, tem um versículo em Provérbios que diz o seguinte: Provérbios 28, versículo 13, diz: o que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Então nós vemos aqui na passagem de Números 21, o primeiro passo para a salvação, né? No versículo 7, o povo veio e reconheceu: nós havemos pecado. Reconheceram e confessaram o seu pecado, né? Só confessa, irmãos, só confessa o pecado quem reconhece que precisa de cura. Mas em segundo lugar, qual o segundo passo para a salvação? Aqui é importante. Nós falamos de reconhecer, confessar o pecado, né? Se arrepender. E aqui nós vemos a provisão de Deus. Versículo 8 de Números 21. Né? Parecia algo estranho, né? Uma serpente, lá o veneno de serpente, né? Mas essa é a forma, é o trabalhar de Deus. É a forma como Deus trouxe a provisão, né?
Versículo 8 diz assim: E disse o Senhor a Moisés: Faze uma serpente abrasadora, põe-no sobre uma haste, em algumas traduções vai dizer sobre um poste alto, e será que todo for mordido e que a mirar viverá. Então Deus proveu. O povo reconheceu que pecou, se arrependeu, pediu para que Moisés orasse a Deus, e Moisés orou pelo povo. E quando Moisés orou, veio aqui a resposta de Deus, com a provisão. Quando Deus mandou fazer essa serpente de bronze, essa serpente de bronze, e a única coisa que o povo tinha que fazer quando fosse mordido pelas serpentes abrasadoras era simplesmente fixar o seu olhar para aquela serpente de bronze que foi pendurada nessa haste ou nesse poste. E no momento em que eles faziam isso por fé, eles ficavam curados. É um milagre, irmãos. Isso é um milagre. Porque se alguém está envenenado, o correto, na nossa concepção, é o quê? Ir no médico, se der tempo, toma um remédio ali que cura aquele veneno e a gente fica bom. Mas olha aqui o milagre de Deus. Eles apenas tinham que olhar para ser curado desse mal, desse veneno dessas serpentes. Eu acredito que não havia esforço nenhum. Qual o trabalho que dá, pastor Rosinho? Qual o trabalho que dá a gente simplesmente olhar para um certo lugar? Qual o mérito? Tem algum mérito da parte de quem olha? Nenhum. O mérito é todo de Deus. Ele provê o modo como curar, como salvar, e Ele faz. E ao mesmo tempo dá a cura. Amém. E isso nos aponta o quê? Para o Senhor Jesus Cristo. No Evangelho de João, capítulo 3, versículo 14 e 15, a palavra do Senhor diz assim, se referindo a essa passagem que a gente leu de Lucas, Jesus falando aqui para Nicodemos, Nicodemos, que talvez fosse um daqueles que achava que seria salvo por obedecer à lei, por ele ser alguém, ele era um dos principais dos fariseus, era alguém que ensinava a palavra de Deus e achava que estava tudo bem. Mas Jesus, conversando com ele, disse que sobre nascer de novo, se não nascer de novo, é impossível o reino de Deus. Se não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. E Nicodemos, sem entender muito, Jesus dá algumas ilustrações, usando passagens terrenas, falando de palavras terrenas. Ele falou: olha, eu falo com você de coisas terrenas e você ainda não quer compreender. Imagine se eu falo as das celestiais. Mas, no entanto, quando chega mais na frente, no versículo 14, Jesus diz, como que alguém seria salvo? Como se fosse Nicodemos perguntando para Jesus: Jesus, como que eu posso ser salvo então? E Jesus diz assim: e do modo por que Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo o que nele crê tenha a vida eterna. Amém. Isso é o próprio Jesus falando. Volto a dizer, não há trabalho nenhum em olhar. Eu não tenho mérito nenhum por isso. E a Bíblia diz que Deus faz dessa forma, que é para que ninguém se glorie. Porque se Deus permitisse que nós fizéssemos algo para que nós nos salvássemos, nós iríamos chegar com o nariz inclinado no céu e dizer: eu estou aqui porque eu mereço, eu estou aqui porque eu fiz isso, eu estou aqui porque eu fiz aquilo. E aquele que não está aqui? Ele não fez nada, então não merece nada. Mas Deus faz dessa forma. Ele provê a salvação, Ele fala o modo pelo qual nós devemos ser salvos, que é o que? Pela fé. Olhe para o meu filho na cruz crucificado, que foi morto e ressuscitou. Amém. E assim vocês que crêem nele, vocês têm a vida eterna. Vocês vão ter a vida eterna. Vocês serão salvos. Só que, como eu falei,
essa forma que Deus lá em Números curou aquele povo é um modo estranho, né? Usando serpente para curar um mordido de outra serpente. E da cruz é a mesma coisa. Paulo disse lá na sua carta aos Coríntios, né? Que alguns diziam, isso é loucura, como que alguém pode ser salvo desse jeito? E Paulo diz assim em 1 Coríntios 1,18: a cruz parece loucura para os que perecem, mas para nós ela é o quê? É o poder de Deus. Amém. Aleluia. Isso era a cruz de Cristo, era loucura para os gregos, né? E um escândalo para os judeus. Mas Paulo diz, mas para nós que estamos sendo salvos, é o poder de Deus. E ele diz assim ainda em 2 Coríntios 5:21, né, que Cristo, né, aquele que não conheceu o pecado, foi feito pecado por nós. Essa é a forma que Deus proveu para nos salvar. Amém. Segundo passo, provisão. Primeiro passo é o que? Reconhecer pecado, né, confessar. E como a gente leu lá em Provérbios, que aquele que confessa e deixa alcança misericórdia. Amém. Nós lemos também em 1 João 9, que aquele que confessa o seu pecado, Jesus ele é fiel para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Amém. Então, irmãos, Deus, Ele cura com um remédio que só Ele pode providenciar. Amém. Amém? E em terceiro lugar, né, já caminhando aqui mais para o final, terceiro passo aqui da salvação é fé, né? É fé. Voltando lá em Números, Matheus, o último versículo, né? Já tá. Versículo 9, Números 21. A cura, irmãos, a cura do povo aqui na passagem lida, ela não vinha de tocar na arte, não vinha de oferecer sacrifício, mas vinha simplesmente de quê? Um olhar de fé, né? E diz assim o versículo 9: fez Moisés uma serpente de bronze e a pôs, né, numa arte. Sendo alguém mordido por alguma serpente, se olhava para a serpente lá de bronze, era sarado, sarava na hora. Não era amanhã, não era depois, não era o ano que vem, mas na hora ficava curado, ficava sarado, né? Era o que? Um olhar de confiança na promessa de Deus. E hoje é um olhar para a cruz de Cristo. Quem olha para Jesus com fé recebe vida eterna. Aleluia, louvado seja Deus. E apenas olhar para o Senhor Jesus Cristo. A palavra de Deus, ela diz assim, no Evangelho de João 3:16 em diante, até o 21 diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é julgado, né? O pastor Carlos falou disso aqui agora há pouco, né? Quem nele crê não é julgado, e o que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus, né? Então é isso, querido. Até aqui está antes, até o 18, 19, sei lá, até o 18, né? Quem nele crê não é julgado, e o que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Então é pela fé. Assim como esse povo olhava para aquela serpente de bronze e ficava curado pela fé, assim somos nós também para a salvação. Efésios 2, 8 e 9 diz assim: porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie, né? E como diz o apóstolo Paulo aqui, né, ele fala que não vem de vós o que? Ele está falando da fé. Até a fé é Deus que dá para crer nele. Então não há mérito nenhum.
É como Paulo, quando ele está concluindo lá em Romanos 3, no último versículo, Romanos 3, acho 31, que ele vai dizer: onde está, pois, a jactância? Onde está a vanglória? Né? É Deus que provê tudo. Né? Então, queridos, olhar para Cristo é viver. Desviar o olhar dele é viver, né? É morrer. Né? Desviar o olhar de Cristo é morrer. E uma morte eterna. Né? Não só essa morte que a gente terá aqui um dia nessa terra, mas é algo mais profundo que isso, né? Portanto, meus irmãos, esse texto, ele é um retrato do Evangelho, esse texto que a gente viu em Números 21, de 4 a 9. O povo pecou, nós também pecamos, né? O juiz veio, né? O juiz de Deus veio, e o pecado faz o quê? Nos condena à morte. E Deus providenciou uma salvação, né? Lá foi através da serpente. Hoje é através de Cristo levantado na cruz. Quem olhava para a serpente vivia. Nós hoje, quem olhar para Cristo com fé recebe vida eterna, né? Então hoje a mensagem do Evangelho é a mesma, né? Olhe para Jesus e viva. Não olhe para a sua própria força. Não olhe para obras de religião, não olhe para homens, olhe para Cristo. Ele é a única esperança, o único antídoto contra o veneno do pecado. Amém, queridos? Então, e aqui eu termino com essas últimas palavras, né? Não é prazeres em vícios, né, em conquistas ou em religiões que vai nos trazer cura para a nossa alma. E somente em Jesus Cristo é que nós achamos isso. Por quê? Né? O pecado nos envenena e leva à morte, né? Esse é uma das lições que a gente tira no texto que leu. Segundo, que o arrependimento é necessário para a restauração. E terceiro, que só a fé em Cristo nos traz vida. E aqui eu termino com esse versículo de Isaías 45, 22, né? Para quem ainda não sabe, esse é o versículo que Charles Haddon Spurgeon foi convertido e se tornou um cristão e um homem poderoso na palavra do Senhor. E diz assim, Isaías 45, 22: olhai para mim e sereis salvos, vós todos os termos da terra, porque eu sou Deus e não há outro. Portanto, querido, olhe para Cristo e viva. Amém. Amém. Graças a Deus, né? Glória a Deus. Palavra maravilhosa, que nós possamos